no passado, e levantou uma onda de poeira de tal forma que envolveu a Terra e teria sido a causa da morte dos dinossauros. Então é provável que um choque de um asteroide com o planeta possa causar-lhe uma destruição parcial ou total. Mas a moderna tecnologia de ponta já está preparada com mísseis nucleares para quando os grandes telescópios possam detectar um desses astros errantes que venha na direção da Terra, disparar mísseis que os destruam muitos milhares de quilômetros antes de atingir o nosso planeta. Então estamos cercados de uma tecnologia de ponta que nos pode proporcionar algumas noites de tranquilidade, enquanto nos proporcionam também algumas noites de inquietação por causa do lixo, desse lixo tecnológico que está fora de nossa atmosfera, satélites superados, engenhos especiais e espaciais que estão correndo em órbita e que podem ser atraídos à Terra e apresentar-se em algum estado deplorável, mas perfeitamente compreensível. Dentro desse aspecto, é provável que venha haver no planeta terrestre um momento de mudança de natureza geológica. Aliás, a Terra é um planeta jovem. Segundo esses mesmos astrônomos, o Big Bang teria acontecido há 14 bilhões de anos. E a vida na Terra teria começado apenas há 2 bilhões de anos. E o nosso planeta ainda é jovem, tem somente 4 bilhões de anos. É natural que ainda esteja em resfriamento. Daí a nossa crosta encontrar-se como várias faixas tectônicas flutuando no magma e no movimento periodicamente chocando-se, o que vem produzindo os tsunamis, o que vem produzindo as erupções vulcânicas, o que vem produzindo terremotos, maremotos, mudanças climatéricas. E ainda nos recordamos da manhã de 26 de dezembro do ano de 2004, às 8 horas da manhã e 15 minutos de Brasília, quando no Oceano Índico o grande tsunami era o resultado de 2 placas tectônicas submarinas que se chocaram e que produziram uma onda na superfície de 30 metros, que avançou na direção de 11 países com a velocidade de 800 quilômetros por hora, a velocidade de um Boeing, atingindo esses países e produzindo calamidades inimagináveis, especialmente em Sumatra, na ilha Fifi, em Bangladesh, em Sri Lanka e em outros países com suave reflexo no Oceano Atlântico e nas costas sul-americanas. É um fenômeno geológico que se repete e que se repetirá com certa frequência, mas que, nos últimos anos, tem se repetido com mais frequência. Essas placas estão adaptando-se, porque estão flutuando nessa matéria ígnea, transformada no magma em ebulição, com uma temperatura terrível, eliminando das entranhas pelos vulcões os tóxicos, as cinzas, que dão lugar a novas ilhas e fazem submergir outras tantas. Aquele tsunami cruel arrebatou em 10 minutos
235 mil pessoas, deixando a devastação na sua passagem, deixando pessoas absolutamente na miséria, que perderam tudo. Inclusive, desapareceram os entes queridos da afetividade. E tiveram que recomeçar a vida sob a depressão profunda, a angústia, a solidão e a dor inenarrável daquele choque que a mente não tem capacidade para absorver. A terra compadeceu-se, porque aquela era uma região florida, das praias paradisíacas, que eram elegidas pelos nórdicos para o seu prazer, para a sua sensualidade, para a volúpia da ilusão. E esse tsunami produziu a mudança do eixo da Terra, diminuindo a sua inclinação de 21 graus, segundo o ano geodésico. E a humanidade, agora tocada pelo pavor e pela solidariedade, começou a pensar e a colocar-se em si mesma a possibilidade de outros tsunamis. E ele, um novo tsunami, veio acontecer no Chile, deixando o Oceano Pacífico na área mais bela da região chilena, devastada por um outro sismo de 7 pontos na escala Richter, e provocando também a mudança do eixo da Terra. As criaturas ficamos aparvalhadas e começamos a perguntar: por que a destruição? Porque Deus se compraz na destruição. Porque as tragédias coletivas. Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina, falar-nos-á de tudo isso no capítulo que diz respeito à lei do mesmo nome, na terceira parte do Livro dos Espíritos, como iremos ver. E estávamos saindo do trauma do Chile, quando vem o grande tsunami do Haiti, arrebatando mais de 100 mil vidas no país economicamente mais miserável das Américas. Mas a mim o que mais me impressionou no tsunami do Haiti é que essa ilha que alberga também um outro país não sofreu absolutamente nada, o país vizinho, e que na parte posterior alberga os spas, as mansões gloriosas, tampouco sofreu nada. Foi na parte miserável da cidade, foi no coração, no epicentro da cidade, que a tragédia ocorreu, ceifando aquelas vidas que ainda se encontram marcadas pela destruição, pela loucura, pela miséria. E ali morreu a notável missionária Zilda Arnes. Essa mulher que salvou milhões de vidas com o soro infantil, dedicada ao amor que chegara naquele dia para levar a sua fórmula mágica e profundamente religiosa, havia terminado de proferir a sua proposta no púlpito da igreja, dialogava com sacerdotes e estava de saída com as suas auxiliares, quando alguém a chamou de volta e tomba sobre a sua cabeça uma das colunas, libertando-a do vaso carnal para dar-lhe a vida gloriosa que está reservada aos apóstolos do bem, da caridade e do amor. Então chamou minha atenção exatamente a área mais pobre, mais provada, possivelmente de espíritos mais endividados para o resgate coletivo. Ainda não havíamos saído dessa angústia, quando as chuvas, visitando as regiões serranas do Rio de Janeiro, a grande urbe de São Paulo,
E neste ano o Estado de Minas Gerais trouxeram-nos calamidades inimagináveis, especialmente em Petrópolis, Teresópolis e naquela região das montanhas, ceifando centenas de vidas que passaram a receber a contribuição da sociedade comovida e que seres de comportamento monstruoso desviaram para os seus bolsos em um tsunami moral mais degradante e perverso do que esses de natureza sísmica, geológica. Porque todos falamos de poluição e olvidamos que a poluição mais terrível é a moral, a poluição mental, a avareza, seu egoísmo, o desejo de dominação dos fracos, através da força telúrica dos fortes e sensíveis. Os criminosos de colarinho branco, que conseguem estabelecer diretrizes de justiça a eles favoráveis, mas que não fugirão à consciência cósmica e serão arrebatados no momento próprio pelas avalanches das leis que eles descompensaram, pela conduta infame, desonesta e avara de acumular para si, decretando a miséria socioeconômica da sociedade que estorcega nos níveis abaixo da miséria. Allan Kardec diz: em uma sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. E vivendo numa sociedade em que a fome confraterniza com a abundância e retira do lixo das cidades o pão que o vai matar pelos tóxicos, pelas bactérias, pela contaminação, é natural que nos sintamos constrangidos e vejamos isso como sendo a manifestação mais terrível do fim do mundo moral. Deste mundo moral inferior, em que alguns se banqueteiam zombando da miséria dos outros, acumulando fortunas nos países fiscais ou nos países benfeitores, onde não existe fiscalização das importâncias que lhes são transferidas, importâncias que jamais gastariam em dezenas de reencarnações, enquanto a dor, o sofrimento bate na porta. Eu li e comovi-me na época que um jovem irlandês, sonhador que estudava, anelava pelo exercício da medicina. Mas certo dia, numa cidadezinha em que ele estava, a pobreza chegou-lhe tão ao cúmulo que ele passou fome. Mas era um jovem sonhador, nobre, e não sabia o que fazer, porque não achava um trabalho remunerado de maneira nenhuma. E caminhando por uma das ruas que ostentavam mansões, ocorreu-lhe bater numa porta e, colocando de lado o pudor, a vergonha, pedir a caridade de um copo de leite. Tinha fome, necessitava viver para realizar os seus sonhos. E colocando os seus sentimentos nobres à margem, porque o estômago exija, bateu uma porta que foi aberta por uma jovem sorridente. E não teve coragem de pedir-lhe um copo de leite. Pediu-lhe um copo com água. Dizia-se com sede. Estava em trânsito pela cidade. E a jovem sorriu, adentrou-se e trouxe-lhe um copo de leite morno. Ele foi tomado de surpresa, sorveu líquido nutriente e perguntou-lhe quanto custa. Oh, nada. A minha mãe ensinou-me que a verdadeira alegria de viver consiste em ser útil, em dar. Mas eu lhe pedi um copo com água. Por que me trouxe um de leite? Não sei.
eu percebi que estava muito pálido, que estava cansado. E talvez, ao invés dele dar um copo com água fria, um copo com leite quente, refizesse-lhe as forças, ele sorriu e se foi. Passaram-se os anos. E certo dia em Londres, um médico de alta responsabilidade recebe o prontuário de uma paciente com uma enfermidade grave que necessitava de uma cirurgia imediata. Era uma cirurgia que exigia uma equipe expressiva de especialistas. Ele não titubeou e foi com a sua melhor equipe para realizar o tratamento cirúrgico. Depois, teve a ocasião de visitar a paciente. Sorriu para ela várias vezes. E à medida em que ela se foi recuperando, à medida em que a convalescença lhe deu a lucidez, ela começou a imaginar, meu Deus, quando eu sair daqui, irei trabalhar o resto da vida para pagar a estada no hospital. Essa cirurgia que me devolveu a vida e vai tomar totalmente pelo preço exorbitante que eu não posso pagar. Mas não havia outra alternativa. Quando terminou e ela recebeu alta, dirigiu-se trêmula à tesouraria e pediu a conta. As lágrimas aljofravam-lhe nos olhos. O suor estava umedecendo-lhe a face, que também estava pálida. Então foi-lhe entregue um envelope. Dentro dele estavam todas as contas pagas. E abaixo dizia, as suas contas estão pagas pelo copo de leite. Dr. Kelly. O bem que ela houvera feito fazia mais de 30 anos. Aquele jovem pálido, esfaimado. Agora chegava-lhe como a bênção da cirurgia que lhe salvou a vida. Porque em determinado momento ela também contribuiu para uma vida salvar. Então o sentido da vida é ser útil. É oferecer a cota mínima de que se disponha. Porque, segundo um dos maiores físicos quânticos da atualidade, se uma borboleta no Oceano Pacífico levanta suavemente as suas asas que flamem, esse movimento suave repercutirá no universo. Assim também as nossas ações. Essa poluição mental, perversa, que é pior do que a dos tsunamis, que devoram a existência física de um momento, enquanto que essa outra vem devorando milhões de vidas de contínuo. E ainda não havíamos saído do choque daquela cidade miserável de Porto Príncipe, quando veio o tsunami do Japão, da usina, ameaçando de irradiação destrutiva toda uma área, as águas oceânicas, o vento levando a radiação de Fukushima a dezenas, a centenas de quilômetros, e a terra ficou em desespero, porque não se podia imaginar que aquela usina construída sobre bases que suportassem terremotos, experimentassem na escala 7 esse tsunami de horror. E nós, então, não podemos salpitar as lágrimas ante as forças incoercíveis das leis cósmicas. Foi então que a Terra foi sacudida por um vulcão da Islândia, que impediu o trânsito aéreo na Europa por uma semana, causando prejuízo de mais de $1 bilhão. E estávamos levantando-nos dele, quando o vulcão no Chile
expele cinzas que cobrem a Patagônia, que fazem paralisar todos os aeroportos da Argentina, do Uruguai, do Chile e de Porto Alegre. E uma ameaça terrível. E no mês de maio, encontrava-me em Munique, com uma viagem a Berlim, para proferir conferência naquela noite. Havia realizado o check-in, quando então os voos foram suspensos. O vulcão da Islândia voltou a eliminar cinzas. E saímos correndo do aeroporto até a estação ferroviária. Um voo de 70 minutos foi transformado numa corrida de trem de 8 horas para chegar a tempo e pronunciar a conferência na capital da Alemanha. Então, esses fenômenos da lei de destruição são inevitáveis, sempre ocorreram. Mas agora, graças à tecnologia virtual, podemos acompanhá-los no momento em que estão sucedendo. Isso nos causa pavor, mas é inegável que estão sucedendo mais a miúde, porque a Terra está vivenciando a grande transição de mundo de sombras, de misérias, para mundo de regeneração. E é natural que neste momento grave as entidades infelizes que se comprazem no mal, que estão retidas nas regiões inferiores da erraticidade mais vil, tenham a chance de reencarnar-se. Aí estão reencarnadas essas entidades primárias que viveram os períodos tribais, que foram comandadas por Átila, o grande uno terror de Deus, por Gengis Khan, que destruía as cidades, queimava-as e salgava a terra para que a erva não medrasse, de Alarico Visigodo, que se reencarnará inúmeras vezes na lepra, culminando como cardeal de Richelieu em França, e desencarnando do Brasil aureolado de bênçãos, como poeta de Bauru, São Paulo, Jesus Gonçalves. Após resgatar, nesses vários anos da história, 1600 aproximadamente, o crime da invasão de Roma, por volta de 410. Então esses espíritos que estão retidos estão de volta, estão eles reencarnados em formas tribais, consumindo crack, descendo, sem censura de minha parte, aos piercings, às deformações faciais, cortando a língua para que ela tenha o aspecto das víboras, colocando chifres de silicone, modificando a estrutura do rosto, naqueles preceitos tribais doutrora, para que tenham a oportunidade, neste momento de transição, de voltar-se para o bem ou serem exilados para mundos inferiores. E podemos vê-los na insensibilidade. Caracterizam-se por um estado psicopatológico de frieza emocional, que podemos registrar quando nos tribunais populares do júri narram os hediondos crimes com naturalidade, um sorriso cínico, hebetado, de indiferença pelas vidas, qual ocorria naqueles períodos recuados do seu primarismo. Esses espíritos que constituem a grande faixa da sociedade e que ainda estão reencarnando-se para esvaziar os umbrais, os purgatórios, os Hades, as regiões penosas, a fim de que a Terra mude de psiquismo para uma psicosfera mais sutil,
estarão entre nós desafiando-nos, filhos ingratos.